Fala, seus bitloucos de uma figa, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo à nossa Bitcozinha nesse bear market muito louco. Vamos falar hoje dia 22/11 de 2022. Turma, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o dia de ontem, tá? O dia de ontem, ele renovou o fundo do ano, tá? Então, o fundo que nós tínhamos, você vai ver aqui, ó, mínima aqui em cima, tá? Nós tínhamos esse fundo, que era em 15.512, e o fundo de ontem, hoje, tá? Bateu 15.460. Então, nós renovamos o fundo do ano, que não é só o fundo do ano, ele é o fundo dos últimos 2 anos. Olha só, o preço está aqui. A última vez que batemos nesse preço, olha só, foi em novembro de 2020, 3 de novembro de 2020. Então, a gente está aí há 2 anos e 20 dias, 15 dias, praticamente, renovando esse preço, né? Então, topo histórico, topo duplo, uma tentativa de falso rompimento, a gente chama de bull trap, ele caiu, o que ele veio fazer? Ele tá, nesse momento, tentando se segurar no topo histórico anterior. O topo histórico anterior é aqui na casa dos 19, 20 mil dólares. E você vê, ó, que ele já tá aqui embaixo, o preço, né? O pontilhado aqui, né? Ele já tá aqui embaixo, ou seja, a gente não tá conseguindo se manter no topo histórico anterior. Isso nunca aconteceu. Já vou mostrar para vocês detalhadamente desde o início, desde 2011. Nunca aconteceu da gente subir, ou seja, fazer uma bull market, tá? Um bull market, preço do Bitcoin explodir, ele volta e geralmente ele segura no topo histórico anterior. Ele não perde o topo histórico anterior. E o que a gente está vendo aqui agora, ó, é o Bitcoin perdendo o topo histórico anterior. E isso é preocupante. Por quê? Porque é uma parada sem precedentes, tá? É uma parada que nunca aconteceu, ela tá sem precedentes. É a primeira vez na história do Bitcoin que acontece. Vou mostrar para vocês. Antes de mostrar, já aproveitando esse gráfico, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar essa Fibonacci aqui, que eu puxei ontem e vou mostrar aqui para vocês, tá? O que é essa Fibonacci aqui, turma? Essa Fibonacci, eu tô mostrando para vocês. Beleza. Essa Fibonacci aqui, eu tô mostrando para vocês, olha só. Do início do fim do bear market, tá? Então aqui foi o momento que o Bitcoin caiu 84%, do topo histórico de 2017 até o fundo de 2018, tá? A gente está falando aqui de exatos 84,3%, 364 dias, né? Então, em um ano, né, o Bitcoin rasgou para baixo, em um ano ele perdeu 84% do valor. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está marcando fundo, né? Então, tivemos um topo histórico, depois desse topo histórico, né, uma alta absurda, depois do topo histórico a gente está marcando esse fundo, tá bom? Nesse fundo aqui, o que a gente está... Vamos aproximar. Nesse fundo aqui, eu estou medindo essa pernada, a retração dessa pernada, né? Então eu boto aqui no fundo, exatamente no fundo, eu estou falando de 3.100 dólares, e puxo até o topo histórico, que foi aqui os 69 mil dólares, tá? Ele tá clarinho aqui, mas acho que você consegue ver o 0% aqui. Quem tiver com uma tela um pouquinho mais maior aí, talvez dê para ver, tá? Então ele tá pegando aqui. Então eu puxei todo esse movimento. Eu quero saber a retração desse movimento macro do Bitica, que foi dos 3.100 até os 69 mil dólares. E nós temos praticamente 3 números chaves. 50% de retração, 61,8% e 78,6%. Os 50% já foi, né? Agora, a gente briga aqui entre o 61, que também já foi, essa linhazinha azul, olha só. Linhazinha azul, tá bom? E você vê que antes mesmo de bater esse topo histórico, ó, onde ele batia, onde a retração batia, né? Ó, onde a gente ficou. Então, são pontos importantes essa Fibonacci aqui. E a gente tem o 786, que também foi um suportão aqui, ó, no passado e no presente. Então a gente ficou nesse 5 meses, lembra que a gente falava, cara, a gente tá aqui há 5 meses, olha quanto tempo deu, 153 dias, praticamente 5 meses, né? A gente tá 5 meses nessa desgraça. Então olha só, lembra que a gente falava, a volatilidade vai vir alta. Não é característica do Bitcoin ficar muito tempo no mesmo precinho, no mesmo passinho, volume caindo, ninguém quer... Não, é porrada. E o que aconteceu? Porrada, né? A gente viu aqui uma queda de mais de 20 e cacetada por cento, aqui ó, 28%, quase 30% em pouquíssimos dias. Ah, mas foi o efeito da FTX, não importa, sempre tem um efeito de alguma coisa, sempre tem um motivo. Aqui foi a China,
Aqui foi não sei o quê. Sempre tem um gatilho, sempre tem um gatilho. A turma que tá pronta para vender, tá sempre pronta para vender. Ela só precisa de um gatilho para sair vendendo, tá? Legal. Legal. E agora, o que a gente tá fazendo? A gente tá perdendo esse 786. E isso é perigosíssimo, porque quando a gente fala em retração, 50 a 61,8% de retração de Fibonacci é o aceitável, é a retração esperada, é a retração com muitas aspas normal. Quando você ultrapassa esse valor e chega em 786, já fica preocupante. Quando você perde o 786, o que significa? Que o investidor está vendo aqui, cara, perdeu 50, perdeu 61, cara, perdeu 786, acabou, não tem o que fazer, vai perder 90% do valor. Né? E nesse momento, o que a gente tem aqui? Ó? Se a gente puxar a retração do topo histórico, 69 mil dólares aqui, quase 70 mil dólares, para o valor de ontem, que foi a mínima, a gente está falando de 77% de queda. Tá? Felipe, mas espera aí. A última bear market, a gente caiu 84. Sim, ainda temos um chãozinho para chegar. Tá? Ainda temos um chãozinho. Obviamente, claro, se seguir o mesmo padrão de cair ali os 80 e tantos por cento. Tá? O que é importante a gente falar sobre isso? Agora, a gente não tem suporte. Sabe onde a gente vai ter suporte? Por isso que não é legal cair. Tá? Aqui a gente não tem suporte. Tá por um triz aqui. Isso aqui não é nada. Isso aqui rasgou. O Bitcoin rasgou aqui. Isso aqui não é nada, turma. Mas, onde a gente vai ter suporte? Nessa região aqui, ó. Ô, caramba. Estamos falando aqui alguma coisa entre 9 e 13. A gente pode puxar um pouquinho aqui, ó, para 10. Entre 10 e 13. Muita gente vai falar entre 14 e 12. Não importa, nessa região. Aqui a gente tem um pouquinho mais de intersecção, né? Então a intersecção fica muito, muito claro da gente ver, ó. Teve aqui, teve aqui, teve aqui um bom tempo. Resistência, 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 resistência barra suporte, pá. Então aqui, ó, o preço caminhou aqui. Né? Então a gente tem memória. Sabe o cara que treina, ele fala, não tem memória muscular. O cara que joga um dotinho, ele fala, não, memória muscular e tal. O preço tem memória, não é muscular, mas ele tem memória. Tá? Quando a gente diz o preço tem memória, são os investidores. Por quê? Porque aqui muita gente botou suporte, botou resistência, comprou, vendeu, negociou, shortou, foi liquidado. Então, nesses valores aqui desse quadrante, que, cara, muita gente vai falar que é de 10 a 13, muita gente vai falar que é de 12 a 14, mas nessa zona de 10 a 14, vai? É um suporte um pouco mais forte. E aí, se a gente entra para dentro dessa porrada, a gente está falando de uma queda de 85%. Eu estou becando a mínima aqui, que seria 10 mil dólares, 10.081 tá marcando, tá? A gente está falando de 85%, o que seria muito próximo dos valores que aconteceram de 84% no topo histórico anterior. Felipe, caiu 84% na última. Quer dizer que vai cair agora? Não, pode cair 99%, pode cair 77%, acabou. Mas a gente tem esse histórico, né? E tendo esse histórico, minimamente a gente tem que analisar. Agora, eu vou abrir um outro gráfico para você. E veja, eu já tô falando desses 12 a 14 aqui, tá? Eu já falei, cara, se perder 16 é foda, perder 16 é foda. Eu já tô falando desses 12 a 14 há muitos meses. É um suporte forte, tá? Por que eu digo forte? Porque, com aspas, né? Porque ele é forte, mas ao mesmo tempo, se o mercado der uma arregaçada, não tem suporte forte. Imagina se amanhã vem um papo, não tô dizendo que vai, mas hipoteticamente falando, né? Imagina se amanhã vem um papo que a Binance está insolvente. Irmão, 10 mil não é nada. 10 mil não é nada. 10 mil não é nada. Vai buscar o que tiver que buscar. 10 mil não é nada, é zero. 10 mil é pinto, não é nada. Tá? Então, e aí que vai muito, que eu vou muito contra esse tipo de coisa aqui, né? Cadê? Esses gráficos arco-íris, esses stock to flow da vida, né? Porque você consegue estimar a oferta? Consegue, mas a demanda você não consegue estimar, caralho. Você não consegue estimar a demanda. Não tem como, cara. Não tem como. Tudo isso aqui, esse exercício de previsibilidade é bobeira. É bobeira. Ah, mas é um modelo matemático. Pega um modelo matemático, faz um canudinho e enfia no cu. Serve pra nada. Olha o Stock to Flow, traduzido em 50 e tantas línguas. Todo mundo pagava pau, e a gente falava aqui antes, hein? Isso aqui não serve de nada, modelo preditivo, modelo preditivo, modelo preditivo. Isso aqui é a mesma coisa, cara. Gráfico arco-íris. Tem gente que faz vídeo sobre isso aqui há 6 anos. 6 anos. Olha o que aconteceu.
furou o gráfico arco-íris, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram a V2. V2, remodela. Aí dali a pouco cai de novo, remodela. Aí depois cai de novo, remodela. Ou seja, tudo viés de confirmação do careca aqui, ó. Romeu que já deu. Tudo viés de confirmação, cara. Tá? Vamos pro BLX, que eu quero mostrar que isso aqui nunca aconteceu. Será que vai ter a V3? Cara, a hora que falhar, que vai falhar, vai ter a V3. Mas o que acontece? O cara divulgou tanto isso e foi tão amplamente, a comunidade tanto falando o gráfico arco-íris, que o gráfico arco-íris, o gráfico arco-íris, o gráfico arco-íris. Imagina o Satoshi fazendo Bitcoin. Tá lá programando milhares de linhas de código. Milhares de linhas de código. E ele fala, meu Deus! Meu Bitcoin só pode ir pra frente se algum dia alguém criar um gráfico arco-íris. Sabe? É uns negócios, bichão. É uns negócios que não dá. Mas é claro que vai ter a V3. Mas o que acontece? O cara não pode ter a humildade de falar, gente, essa bobeira que eu fiz aqui é uma bobeira. Ele não pode. O que ele faz? Ele remodela, ele chama de V2, ó que foda. Né? Não é assim, ó, eu fiz caber onde eu queria. Eu usei meu viés de confirmação pra caber onde eu queria. Não, eu fiz a V2. Porra, genial, né? Eu fiz a V2. Caralho. Isso é genial. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer uns vídeos clickbait, que é assim, ó. Gente, o Bitcoin vai cair para 10 mil. Aí eu embaso com qualquer coisa. Embaso. Aí daqui a pouco ele não caiu para 10 mil, ele foi para 20, aí eu faço a V2 do vídeo. Gente, versão 2. É aquele mesmo vídeo, só que agora ele é de alta. Aí caiu, eu faço a V3. Entendeu? Então aqui falta um pouco de humildade, de tirar do ar e falar, gente, não é tirar do ar o link, né? Tira o link do ar e fala assim, cara, foi uma bobeira que eu fiz, desculpa a todo mundo aí que comprou ou vendeu pensando nisso aqui, né? É isso. Vamos para esse gráfico aqui, BLX é o gráfico que a gente tem aqui de histórico do Bitcoin mais longo, tá? Ai, meu filho. Nós temos aqui o histórico desde 2011, e o que eu quero marcar aqui com vocês? Toda vez que a gente bate um topo, tá? Toda vez que a gente bate um topo, olha só. A gente bate um topo, quando a gente pega o fundo, ó, bate o topo, o fundo é sempre superior ou igual ou superior ao topo anterior. Então, a gente bateu um topo, ele retraiu para o fundo. Qual que foi o fundo? Maior que o topo anterior, tá? E esse topo aqui, esse fundo aqui, maior ou igual ao topo anterior. Aqui é a mesma coisa, ele fez um topo e fez um fundo. O fundo maior que o anterior, tá? Deixa eu... como é que eu faço para tirar isso aqui? Então, o que a gente tem aqui desde o início do Bitica? Fundos menores ou iguais ao topo anterior. Isso dava uma certa garantia, né? Então, olha só, topo, fundo. Ó, o topo aqui do mercado. Vamos botar aqui, porque aqui teve um spike, né? Oh, meu Deus. Topo do mercado, fundo. Ó, fundo, topo do mercado, fundo, menor que o topo anterior, tá? Vamos tirar isso aqui. Aí, olha o que a gente tem de novo. Topo do mercado, 2013. Fundo do mercado menor, é maior ou igual que o topo anterior, ó. Show de bola, ó. Pingou, respingou, papapá, subiu. Vamos passar para frente. E aí, aqui tem várias, tá? Então a gente pode fazer várias aqui, ó. Topo, o fundo menor que o anterior. Topo, 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 fundo menor que o anterior. Beleza, eu vou limpar tudo isso aqui para não ficar muito coisa. Ó, topo histórico 2017, Flau. Vamos botar aqui. 19 mil dólares, 20 mil dólares, fundo. Fundão. Fundo menor que o topo anterior. Que a gente pode considerar isso aqui, muita gente vai considerar isso aqui, de 2014, mas enfim, independente do que você considerar, tá aqui, tá? Bitica cai 84%, tá? Caiu, papapá, segurou, 3.100 dólares e voltou a subir. Peraí. Então, topo histórico 2017, fundo 2018, menor que o anterior, legal. Agora, o que nós temos? Tivemos mais um topo histórico nos 69 mil dólares aqui, tá? E o fundo, nesse momento, ó, ele está inferior. Ele está inferior ao topo histórico anterior de 17 mil dólares. E isso aqui é complicado, porque a gente nunca teve. A gente nunca teve. O máximo que a gente pode falar é disso aqui, ó.
Mas aí eu considero aqui mais os spikes do que a sombra, né? Então aqui mais eu tô falando, porque olha só, aqui teve um spike. Não tô falando do preço máximo, né? O spike, ó. E aqui também teve um spike. E como foi um dia só, a gente pode falar que isso aqui foi um falso rompimento, ou seja, tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro, ó. Seria isso aqui, vai. Ou isso aqui, ó. Tá? Isso aqui foi um spike, foi 2 dias de euforia. Da mesma forma que aqui foi um spike, mas dá pra gente colocar. Né? Você consegue ver aqui, ó, que isso aqui é um spike, ó. Ele subiu num dia, caiu no outro, ó. Em 1, 2, 3 dias ele subiu e caiu no outro. Então isso aqui dá para considerar um falso rompimento. Então, eu consideraria mais essa região aqui de topo do que de fato o spike. Tá? Então, assim, e agora, você pode até considerar, vamos tirar tudo isso aqui, vamos limpar tudo, peraí. Você pode até considerar agora, porque o spike que foi 20 mil dólares, ok, foi o spike, né, bateu 20 mil dólares, mas ó, essa aqui foi a região de fato de topo histórico, né, que é a região, aqui 15, 16, 17 mil dólares, que é a região que a gente está agora. Então, assim, a gente está perdendo agora essa região, ó, a gente está abaixo aqui, vamos ver se segura, a gente está perdendo abaixo, e nunca aconteceu, cara. E isso aqui, o Cláudio Galucci diz o seguinte, porra, bem na minha vez a tragédia acontece. Pois é, cara, é uma coisa que não é que ninguém esperava, eu sempre disse aqui, né, a gente tem que tomar cuidado com essas estatísticas, né, porque o que acontece com a estatística? A estatística é o seguinte, aconteceu 3 topos históricos e 3 fundos históricos, vamos chamar assim, ou 4. Cara, estatisticamente, o pessoal que estuda matemática e estatística sabe, um evento que aconteceu 4 vezes é muito pobre estatisticamente para a gente fazer uma cobertura e uma projeção, né? O pessoal que estuda matemática sabe muito bem disso, né? E aí o que acontece? Pela primeira vez, do pouco histórico de preço que a gente tem o Bitcoin, vai lembrar, tá acontecendo. Bom, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Me preocupa, tá? Perder esse topo de 2017 me preocupa bastante. Isso nunca aconteceu. E acontecendo agora mostra um viés de queda ainda maior.